Para otimizar o processo de marcação dos elementos básicos do arquivo, é necessário seguir o padrão de formatação Cielo. Então, temos aqui um arquivo Word com o qual vamos trabalhar. Primeiramente, precisamos organizar algumas informações no artigo para que o programa realize a marcação automática. Então, vamos iniciar pelo número de DOI. Caso o artigo a ser marcado possua número de DOI e ele esteja em algum local do documento que não seja no início, precisamos primeiramente posicionar essa informação na primeira linha do documento. Então, inserimos aqui somente a numeração do DOI. Qualquer outra informação junto ao número de DOI nós podemos deletar. A segunda informação é a seção a qual pertence o arquivo. Se ela existir, deve ser posicionada na segunda linha do documento abaixo do número de DOI. Se não houver, deixar a linha em branco. A próxima informação que vamos formatar é o título do artigo. Ele deve vir abaixo da seção, centralizado. Neste caso, trabalhamos com um artigo que possui título traduzido. Dessa forma, o primeiro título traduzido deve vir na linha abaixo do título principal, também centralizado. Observamos aqui mais abaixo que existe um terceiro título. Este título traduzido abaixo do anterior, também centralizado. Deixamos uma linha em branco e começamos a fazer a formatação do nome dos autores. Observe que esta revista adota como padrão sobrenome, vírgula, seguido pelo primeiro nome. Sendo assim, temos que uniformizar todos os nomes dos autores da seguinte maneira. Sempre o nome e após sobrenome, seguido por um número sobrescrito que fará referência cruzada com a respectiva afiliação do autor. Se houver a função descrita junto ao nome do autor, ela deve vir após o número sobrescrito. Vamos fazer o mesmo com os próximos autores. Passamos para a linha seguinte. Alteramos o sobrenome para depois do nome. Verifique as pontuações e retire. No caso, ponto e vírgula que separava os nomes dos autores. Feito isso, deixe uma linha em branco e realize a formatação das afiliações dos autores. Aqui podemos observar que uma mesma afiliação está dividida em duas linhas diferentes. Vamos fazer a alteração de modo que cada afiliação fique numa linha distinta. Temos então a primeira afiliação, juntamente ao número sobrescrito, a segunda afiliação, também numa única linha, e a terceira afiliação em outra linha. É importante observar que cada conjunto de informação, títulos, nomes de autores e afiliações são separados por uma linha em branco. Agora, vamos realizar a formatação
dos resumos. Temos aqui um resumo simples, ou seja, ele não é composto por seções. Vamos realizar a formatação do título, que deve sempre estar em negrito, seguido pelo texto do resumo. Logo abaixo, temos um conjunto com palavras-chave. O título deve estar em negrito e cada palavra-chave deve estar separada por ponto e vírgula ou somente vírgula. Vamos utilizar ponto e vírgula. Damos um espaço, substituímos a barra, ponto e vírgula. Observe que o resumo seguinte é estruturado, ou seja, composto por seções. Vamos primeiramente fazer a formatação do título, também com negrito. Nesse caso, já temos aqui o título de cada seção formatado em negrito. Caso não esteja, é necessário realizar essa formatação e separar cada seção em linhas distintas. Logo abaixo deste resumo, temos outro conjunto de palavras-chave. Realizamos a formatação do título, também com negrito. E também separamos cada palavra-chave com ponto e vírgula ou vírgula. Mais abaixo, temos outro resumo. Formatamos o título e, como no anterior, separamos cada seção. Observe aqui que, neste caso, o título de cada seção do resumo também já está formatado. Observe que esse conjunto de palavras-chave também precisa ser formatado adequadamente. Inserimos o ponto e vírgula. E concluímos a formatação dos elementos iniciais do artigo. Logo abaixo, nós temos algumas informações adicionais. Temos um conjunto de informações sobre o histórico do artigo, informações de correspondência, número de registro clínico, uma nota sobre os autores e uma nota sobre financiamento. Essas informações não exigem uma formatação específica, mas podemos destacar cada título para facilitar a identificação no momento da marcação. Feito isso, vamos realizar agora a marcação do corpo do texto. Observe que aqui no início nós temos o título de uma seção maior, ou seja, de primeiro nível. Vamos selecionar o título dessa seção, definir o tamanho 16, formatar com negrito e centralizar. Seguindo, nós podemos observar aqui uma citação do tipo autor-data, que no caso é a forma adotada por esta revista. E deve estar sempre nesse formato, sobrenome, vírgula, seguido da data. Sempre ao longo do texto, para que a marcação automática possa ser feita com as referências bibliográficas. Lembrando que o sobrenome do autor destacado no corpo do texto deve estar exatamente igual aparece na lista de referências bibliográficas.
seguindo a formatação deste arquivo, nós temos agora uma caixa de texto. Devemos formatar o label com negrito. E juntamente com a legenda desta caixa de texto, centralizá-lo. Neste caso, já está centralizado. Temos agora uma subseção, cujo título deve ser formatado em tamanho 14, também em negrito e centralizado. Observamos agora a ocorrência de uma figura no corpo do texto. Observe que, junto à legenda dessa figura, nós temos a informação sobre a fonte dessa figura. Devemos, então, formatar da seguinte maneira. O label e legenda devem vir após a figura. Posicionamos, então, logo abaixo da figura, mantendo a informação de fonte acima da figura. Centralizado, da mesma forma que figura e legenda. O label dessa figura deve estar em negrito. Também no corpo do texto, observamos a presença de um poema. Sua formatação deve ser centralizada, desta forma. Temos agora uma subseção de terceiro nível, a qual devemos aplicar o tamanho 13. Negrito, centralizado. Temos uma equação em imagem, centralizada. Temos agora uma tabela. O label deve estar em negrito, juntamente com a legenda, centralizados. É essencial que o cabeçalho da tabela esteja com formatação em negrito. E que notas, quando existirem, devem estar centralizadas. Temos agora mais uma subseção de terceiro nível. Então, selecionamos número 13, formatação negrito e centralizado. Citações no corpo do texto devem estar formatadas da seguinte forma. Podemos observar aqui na formatação dessa informação um recuo de 4 centímetros da margem esquerda. Então, neste caso, já está formatada adequadamente. Caso existam outras citações, também recuos de 4 centímetros da margem esquerda. Temos agora uma lista. É importante observar, para que ocorra a marcação automática, que quando existirem listas no corpo do texto, elas devem estar em formatação de lista, através dessa opção do Word. Então, temos uma lista ordenada alfabética, que no caso é essa opção. Observe que a informação selecionada adotou
uma formatação em lista. Temos outra tabela, agora no formato de figura. Fazemos a formatação do label com negrito, que também deve estar centralizado juntamente com a legenda da tabela. A imagem da tabela centralizada e as notas também centralizadas. Temos agora o título de uma seção de primeiro nível. Selecionamos, aplicamos 16 no tamanho, negrito e centralizamos. Temos agora mais outro título de seção maior, ou primeiro nível, que também vamos aplicar o tamanho 16. Negrito e centralizado. No corpo do texto também temos agora um material suplementar. O título não existe formatação específica, mas vamos destacar para facilitar a identificação. Este material suplementar refere-se a uma figura. Da mesma forma que as anteriores, vamos realizar os ajustes, posicionando label e legenda abaixo da figura. Negrito no label. Figura e legenda centralizar. Temos agora uma seção de nível secundário. Selecionamos o título, tamanho 14, negrito centralizado. Existe também uma lista de definições. Vamos selecionar o título e aplicar o negrito para identificarmos. Observe que cada termo deve ser separado de sua definição por hífen e formatado com negrito. Selecionamos, então, cada um deles e aplicamos negrito. Título agora de seção maior, tamanho 16, negrito e centralizado. Vamos agora realizar a formatação de elementos pós-textuais. Identificamos aqui um parágrafo com os agradecimentos, que também não exige uma formatação específica. Recomendamos somente destacar o título com negrito. Abaixo, a lista de referências bibliográficas. Neste caso, entre os elementos pós-textuais, nós temos um glossário. Da mesma forma que no corpo do texto, nós vamos fazer a identificação do termo em negrito. Vamos destacar primeiro o título, selecionar cada termo, aplicar negrito, lembrando que o separador entre termo e definição deve ser hífen. Temos também apêndice. Recomendamos destacar o título também em negrito. E como formatação adotada para figuras, vamos posicionar label
e legenda abaixo da figura. Label em negrito, figura, legenda, centralizados. Temos material suplementar, a qual o título também está destacado, e trata-se de uma tabela em imagem. O label também em negrito, seguido pela legenda, juntamente com a tabela, centralizados. E ao final do documento, temos uma nota referente a dados de financiamento, que também não exige uma formatação específica, mas recomendamos que esteja ao final do artigo.